Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 133. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Querido Pai Celestial, mais uma vez na Tua presença, que o Senhor prepare os nossos corações, que a Tua palavra cause o efeito necessário para o qual ela foi enviada, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Senhor nos confronte, nos conforte, esteja nos repreendendo, nos admoestando e nos animando, Senhor, como igreja do Senhor, como comunidade, como povo de Deus, como povo da aliança. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos aquilo que tu estás fazendo em nosso meio. Muito obrigado, continua operando em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, é profundamente importante compartilharmos sobre essa temática no dia de hoje, no mundo onde o mundo virtual tem tomado conta das nossas vidas. Em breve, queridos, no futuro, haverá o metaverso. Uma das propostas do metaverso, por isso que até a rede aí de Facebook, Instagram e WhatsApp mudaram para o nome Meta, com foco nesse metaverso no futuro. Por que isso? Tipo assim, eu vou estar aqui pregando ou numa reunião e utilizando alguns equipamentos ultramodernos para estar presente em algum outro local. Por exemplo, alguém marca uma reunião e o palestrante ou aquela pessoa que vai estar discutindo, ele não pode estar presente, mas ele vai através do metaverso, através de um avatar, por exemplo. Ou seja, vou estar utilizando um equipamento e estarei lá presencialmente, né? Vamos dizer assim, inventar essas palavras. A pessoa vai estar vendo por câmeras 360 graus e como se estivesse tendo tato, mesmo que seja por holograma, naquela localidade, através de um avatar. Não é você mesmo, mas um avatar parecido com você, estará ali, naquele local, no futuro. Isso aí vai acontecer, né? É claro que as inovações tecnológicas estão trabalhando para isso. Também com o avanço, com o advento da pandemia, deu-se abertura às reuniões online. Temos que fazer algumas diferenciações, né? Uma programação online é quando, por exemplo, um curso online, é quando eu estou me utilizando de vídeos ou de alguma plataforma que já foi gravada. Quando nos reunimos ao vivo, através de Google Meet, Zoom e outras plataformas, isso se chama videoconferência, não se chama online, se chama videoconferência, porque é uma chamada virtual e ao vivo ao mesmo tempo, tá? Então, precisamos fazer essas diferenciações nessas nomenclaturas virtuais. O virtual, ele é real, ele não é um fascínio ou algo vislumbrante assim, mas é algo que existe de fato. Todavia, não pode ser jamais um substituto legal daquilo que é presencial, que também é real, tá? E assim, nesse momento em que estamos vivenciando, que está passando, aliás, por exemplo, a Espanha, o Chile e a Argentina, se eu não me engano, já estão se preparando para declarar que a pandemia ou o Ômicron, ele não é potencialmente letal,
ou seja, vai ser declarado como um vírus qualquer, uma gripe qualquer, para dar o início do fim ao que chamamos de pandemia, que está aí regredindo. Então, todas as programações terão uma nova configuração. É claro que podemos aproveitar as devidas questões virtuais, online, ou videoconferência, ou qualquer nomenclatura que se possa dar com relação a isso no nosso século. Então, todas essas coisas podemos sim aproveitar, mas com sabedoria, não como algo que seja legalmente ou algo que a gente possa utilizar como principal nas nossas vidas. Existe algo chamado fubbing, que é o ato ou a atitude da pessoa esnobar com o seu aparelho eletrônico, seja televisão, smartphone, iPhone, iPad, iPod e por aí vai. Na presença da pessoa, você, em vez de traçar uma comunicação ou uma comunhão com aquela pessoa, você substitui pelaquela que está virtualmente com você. Isso já virou muito comum em nosso meio. Por exemplo, vamos dar exemplo, eu, Otoniel e João Batista. Eu estou com Otoniel conversando neste momento. De repente, eu quero quebrar essa comunhão e ir para uma atmosfera virtual. Automaticamente estamos agindo assim. Aí eu quero agora conversar com o João Batista através dos dedos, das teclas, enquanto o Otoniel está falando comigo presencialmente. Aí de repente, no mesmo dia, imagine uma cena pela manhã, à noite, aí eu me encontro com o João Batista, beleza, só que o Otoniel não está presente. Então eu conversando com o João Batista, de repente João Batista, quebra a conversa e começa a conversar com Otoniel virtualmente. E assim que estamos hoje, através dos nossos aparelhos eletrônicos. Nós estamos dando mais importância àquilo que é novo, à novidade, aquilo que é virtual, do que aquilo que é presencial. É um efeito pandêmico também, que veio levantar isso, que é bom, que é legal, que é proveitoso, porém fazemos da coisa boa algo prejudicial para a nossa vida, para a nossa comunhão. Então, queridos, vamos tocar esse ponto mais na frente. Quando chegamos aqui no Salmo 133, ele diz que é agradável, é bom viverem unidos os irmãos. É um salmo de peregrinação, um salmo em que as famílias, os clãs, eles estavam juntos, presencialmente, é lógico, caminhando por quilômetros para chegar a Jerusalém. Era o centro de adoração do povo de Deus na antiguidade. E é interessante que foi escrito por Davi. Davi, queridos, com certeza escreveu esse salmo no período em que o reino foi unificado. Lembramos lá que Saul, perseguia Davi por 10 anos. Davi se tornou o rei de Hebrom e de Benjamim por 3 anos e meio, mais ou menos. E depois disso se tornou o rei de Israel, e somando tudo, dá 40 anos de reinado, de reino unido, ou seja, todo o reino de Israel estava unido naquele momento. Então, Davi herdou uma nação dividida, à beira de uma guerra civil, mas algum tempo depois, o Senhor deu-lhe um reino unido. Está lá em 2 Samuel capítulo 5, 1 Crônicas capítulo 12, depois verificamos em momento oportuno. Davi pôde muito bem ter escrito este salmo quando começou a reinar Jerusalém. Lógico, o povo costumava viajar
para Jerusalém em grupos, em famílias. Queridos, é como se Davi dissesse assim, nesse salmo, nesse verso primeiro: naturalmente, irmãos, ficamos tão divididos que nos vemos como um ódio mais amargo do que qualquer inimigo estrangeiro. Mas agora, quão bem é que devemos cultivar um espírito de concordância fraterna. Olhando para o contexto que Davi escreveu esse salmo, o salmo que ele escreveu, que foi categorizado como de romaria ou de peregrinação, Davi, ele está mostrando para nós que, apesar de tantos anos de divisão, apesar de tantos anos de desunião, apesar de tantos anos de afastamento, agora sim, com o reino todo unido, é necessário se juntar e glorificar a Deus por isso. Então, esse reino unificado foi oriundo também de grandes divisões, como no período dos juízes. Se você lê em 1 Samuel, está lá no capítulo 17, que Davi é ungido rei, mas ainda não se tornou rei naquela mesma hora. O reino ainda era o período dos juízes, não era o período dos reis ainda. Samuel, que foi proveniente de Ana, no capítulo 1 e 2, Ana dá a luz a Samuel. Samuel cresce na casa de Deus como sacerdote do Senhor, e ali ele é o último juiz de Israel. Então, lembrando, é o período dos juízes ainda que Davi está vivendo, período de muitas divisões, de muita falta de comunhão, de muita falta do Senhor na vida das pessoas. A solidariedade familiar era uma grande preocupação em Israel. Todas as famílias recebiam sua herança na terra prometida, e a família era a unidade básica da sociedade. Então, um clã que constituía muitos irmãos, Um clã é a tribo de Benjamim, a tribo de Judá, a tribo de Issacar, a tribo de Zebulon, a tribo de Naftali, a tribo de Efraim, Manassés e tantas outras, de Israel, as 12 tribos. Então isso é um clã, uma unidade, comunhão familiar, que se estendia por uma rede de 12 tribos, 12 estados, vamos dizer assim, Todas as famílias recebiam sua herança na terra prometida, e a família era a unidade básica da sociedade. Segundo se esperava, viveriam em harmonia uns com os outros, e nisso residia a força da nação. A solidariedade garantia a preservação da cultura e da religião. O culto havia sido centralizado em Jerusalém, e as festas anuais ajudavam a conservar o espírito da nação nos campos da política e da fé religiosa. O exílio babilônico impusera um ponto de vista mais universalista. Isso quer dizer o que, irmãos? Que com as peregrinações, isso Davi já tinha morrido há muito tempo, o salmo ficou aí, está aí até hoje, graças a Deus. Os irmãos que voltaram com Zorobabel, que voltaram com Neemias, que voltaram com Esdras, depois daqueles 70 anos de castigo na Babilônia, quando eles estavam viajando, que da Babilônia para Jerusalém, há mais ou menos uns 1000 quilômetros, então era muito tempo, era meses até de viagem. Então eles cantavam muitos salmos. Também esse salmo está incluído nesses cânticos de adoração, enquanto voltavam para adorar a Deus na sua terra de origem, no seu local de habitação. E ali eles, profundamente arrependidos de terem se afastado do Senhor em épocas anteriores, tá bom? Então, é um resumo do que se traz desse verso primeiro, do contexto do que o salmista está falando. Por que é tão maravilhoso? Por que é tão bom? É porque passamos muito tempo afastados, passamos muito tempo sem ver a face do outro, passamos muito tempo sem desfrutar da presença dos outros.
no Senhor. E no verso 2, ele diz que ele vai argumentar por que é tão bom. Ele vai usar dois símbolos, tá? Óleo e orvalho. Vamos falar sobre isso. No verso 2, ele vai dizer: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Irmãos, preste bem atenção. Óleo é a mesma coisa que unguento, tá bom? Unguento, óleo é a mesma coisa. Era uma base oleosa de quase todos os unguentos referidos no Antigo Testamento. Tinha como base, princípio ativo, o nosso azeite de oliveira, o azeite de oliva, extra virgem, é claro, né? O azeite era a base dessas perfumarias, desses ungüentos, desses óleos, dessas especiarias na antiguidade. Isso era usado em vários povos na antiguidade, tá? Eram famílias, né, que cultivavam e extraíam de diversas plantas e de diversos outras coisas para juntarem, formarem umas fórmulas e assim formarem também perfumes. A base oleosa de quase todos, é claro, era o azeite. Era usado um azeite sagrado na consagração de sacerdotes e do tabernáculo e seus móveis e utensílios. Lembra lá que Êxodo capítulo 30, nos versos 22 em diante, Deus seleciona o tipo de especiaria que era para ser utilizado no tabernáculo, para ungir as coisas e para ungir o sumo sacerdote. É interessante que o sumo sacerdote, somente ele era derramado. A gente vai falar sobre isso. E sobre os sacerdotes, os filhos dele, era aspergido. Olha só a diferença. Então, profetas eram ungidos também no reconhecimento de seu ofício divino, né, como no caso de Eliseu, em 1 Reis 19 e 16. E os reis também eram ungidos, que o rei, os profetas e os sacerdotes eram ungidos com essa especiaria ordenada e fabricada, arquitetada pelo Senhor, tá? Que existia na época de Moisés e por algumas outras épocas também. Portanto, o ato de ungir envolvia profetas, sacerdotes e reis. E Cristo, o ungido, está investido com todos esses três ofícios. Interessante. Em sua ordenação, o sumo sacerdote era ungido com um óleo especial, produzido de acordo com as instruções que havia recebido de Deus. O sumo sacerdote era ungido para servir ao Senhor. Olha que interessante. Um sumo sacerdote, que está aparecendo aqui, Arão, foi selecionado por Deus, através de Moisés, para ser a serviço de todo o povo, de toda a nação. Na cabeça de Arão era derramado muito óleo, tanto que se estendia por todo o seu corpo. Um óleo bem cheiroso, bem caro, bem precioso. Isso se chama efusão. Já viu o batismo por efusão? A pessoa lá derrama a água na cabeça do indivíduo. Eu já vi, né, numa igreja, estava tendo uma igreja lá, foram uns batismos por imersão, as pessoas eram mergulhadas e tinha um cadeirante, então ficava ruim para deitá-lo na piscina, naquele local, no tanque, né? Então os líderes da igreja, os pastores, eles derramaram água sobre a cabeça daquele rapaz. Efusão. Nosso batismo se chama aspersão, que ele espalha, respinga sobre a cabeça da pessoa. Então, o sumo sacerdote era uma efusão, era um derramamento, um banho por cima. E o sacerdote comum, os filhos de Arão no caso, era aspergido, tá? Então, a aspersão já vinha desde o tempo de Israel. Também, queridos,
que ele diz aqui, que desce sobre a barba de Arão. Ele faz questão de repetir. Por que essa repetição? A linguagem cíclica. Nós estamos aí estudando o Apocalipse. A Bíblia toda foi escrita com uma linguagem cíclica, com repetições propositais, tá? E aqui barba, por que barba? O sumo sacerdote, o profeta, outras pessoas, anciãos de Israel, todos eles tinham barbas, cada um maior do que o outro. Os barbershop hoje iriam ter muito trabalho com esses homens. As barbas aí que a gente vê, queridos, é fraquinha. Qualquer barbershop trata aí as barbas tranquilamente, mas as barbas dos homens, ó, cada uma maior do que a outra. E assim, essas barbas significavam respeito, autoridade. Quanto maior a barba daquele ancião, daquele mestre, daquele sacerdote, daquele profeta, era mais respeitado. Jesus, queridos, esqueça esse Jesus aí, branquinho, do olho verde, europeu. Esqueça, Jesus moreno, barbudão, mestre. As pessoas chamavam ele de Rabi, mestre. Por quê? Uma barba enorme ocupava o rosto de Jesus. Então, por Jesus também ser aquele que viria a ser o sumo sacerdote da nossa confissão, por isso também dá para entender muito bem quem Jesus seria, com a barba enorme. Então, para os orientais, isso tem um significado profundo, de profunda respeito e autoridade. Então, o sumo sacerdote que servia a toda a comunidade dos irmãos, sendo a mais alta figura religiosa da terra prometida, não havia outra figura maior com relação à proximidade e à responsabilidade diante de Deus como sumo sacerdote, tá? E assim fazia parte de sua responsabilidade produzir a unidade na fé e na prática. Era sua tarefa deixar o exemplo de fraternidade, sinceridade, de sincera diante de Deus. Então ele tinha uma responsabilidade muito grande sobre seus ombros. Conta-se, não está na Bíblia, tá certo? Alguns contam como se estivesse na Bíblia, mas não está, tá? Que o sumo sacerdote ele era amarrado com uma corda e naquele momento em que iria entrar no Santo dos Santos para purificar o pecado do povo, alguns outros sacerdotes seguravam a corda para então, se ele morresse ali, seria puxado, porque quem entrasse também morreria, tá? Então, alguns historiadores que confirmam isso. Alguns falam, como se estivesse escrito na Bíblia, mas não está escrito, tá certo? Você vai achar isso em canto nenhum da Bíblia. Mas isso é um dado histórico. Veja o tamanho da responsabilidade do sacerdote, de entrar, representar, de estar ali para servir, arriscado morrer por causa de levar os pecados do povo de Deus na presença do Senhor. Veja que responsabilidade. Então, quando o texto diz também barba, queridos, respeito, responsabilidade, autoridade, também é um sinal distinto de sabedoria, de algumas pessoas que foi experimentada durante a vida, que tem algo a ensinar. E até a orla de suas vestes, é interessante que Arão está de pé e o óleo está sendo derramado, Moisés, na representação de Deus, derramando sobre ele aquela especiaria, desce sobre seus ombros, desce sobre a sua barba toda e vai até, cobre também as pedras que representavam a comunidade de Israel. Também era tanto óleo que respingava lá embaixo, até a ponta dos vestidos. Interessante. Então, todo o corpo e veste do sumo sacerdote era tomado por aquele unguento, por aquela unção.
E por último aqui, ele vai argumentar, o salmista vai dizer, a comunhão é como esse óleo que desce sobre Arão todo. Agora a comunhão também é como o orvalho do Hermon. Mas para isso, o que é orvalho e o que é Hermon? Alguém aqui já foi para locais frios? Lugares que fazem assim 10 graus, 5 graus. Já moramos lá no sul de Minas fazendo instituto. Toda manhã o orvalho estava lá na grama. Parecia que caiu um toró de chuva. É incrível. O orvalho da noite, o frio, ele vai molhando tudo. E aquilo ali funciona também como uma chuva que rega a terra, que rega as plantas. É o ato de condensação, se eu não me engano, que quando você olha para os rios, quando a gente olhava para os riachos, para os rios lá, o orvalho se levantava da água assim, incrível, coisa linda, se espalhava por toda a região e durante a noite ia caindo, e de manhã estava o resultado, quando amanhece tudo branco, aí de repente vai se dispersando o orvalho. Então, queridos, ele vai trazer essa conotação do orvalho. No hebraico, Hermon, significa picos, alto monte. Trata-se de um monte na fronteira extrema do norte de Israel, do outro lado do rio Jordão. Lá em cima, se você olhar o mapa de Israel, lá para cima, se você olhar lá para cima, está lá um pontinho lá. Já na Síria, o monte Hermon tinha aproximadamente 3.000 metros de altitude. Então, 3 quilômetros para cima é muito alto, tá? Então, é uma terra fria, um local frio, e lá em cima do monte neva, tem aquelas montanhas que nevam. Então, a neve recobre esse monte a maior parte do ano, é o tempo todo nevando. A razão pela qual os árabes chamamos de Monte de Cães. O mundo árabe hoje chama ele de Monte de Cães. Parece um velhinho, monte todo lá verde, chega lá em cima branco, parece esse cabelo branco, tá? A neve que se dissolve nessa área serve de principal suprimento de água do rio Jordão. O inverno cobre boa parte do monte, o verão essa neve derrete-se e vai formar o rio Jordão em Israel, que vai desaguar no Mar Morto, tá? Ou seja, a água que finalmente chega ao Mar Morto. Abaixo da linha onde chega a neve, há grande abundância de árvores, incluindo pinheiro, o carvalho e o álamo. Devido a esse orvalho, mesmo em tempo seco, as tendas das pessoas ficam tão molhadas como se tivesse chovido a noite inteira. Agora, interessante que esse mesmo monte que estamos falando, o Monte Hermon, é o mesmo monte. Alguns historiadores e eruditos confirmam que o monte lá descrito em Mateus 17 e Marcos 9, em que Jesus pega Pedro, Tiago e João e leva para esse alto monte, é o Monte Hermon. Interessante. Então, em que Jesus se transfigura e mostra a sua divindade para eles, e aparece ali Moisés e Elias. Então veja a importância desse Monte Hermon na história do povo de Deus. Então, por que o salmista fala isso com relação à comunhão? Que o tema aqui do salmo não é outro a não ser comunhão, a importância dessa comunhão. E o nosso tema, vamos trabalhar em viver em união. Faça questão. Queridos, o que temos a aprender muito com esse salmo em primeiro lugar, não podemos viver numa união superficial e uniforme. Não podemos, não venhamos a desejar viver numa união ou comunhão superficial ou uniforme. Então, queridos,
Com base no verso 1, quão bom e quão agradável viverem unidos os irmãos, existe uma união superficial, artificial por aí, mas mais uma uniformidade organizacional do que o tipo de união espiritual pela qual Jesus orou. Devemos evitar esse tipo de uniformidade superficial. Queridos, vamos lá. O que é isso? Unidade é diferente de uniformidade. Unidade é o que somos em Cristo Jesus. Temos uma só fé, um só Senhor, um só sacrifício, um só batismo, um só amor e por aí vai, né? Espiritualmente falando, nós temos essa unidade. Estamos unidos espiritualmente por causa do Senhor Jesus Cristo. A irmandade é um parentesco eterno. Por incrível que pareça, o ser irmão é um parentesco eterno. Não vai existir cunhado, não vai existir mãe, não vai existir outras coisas a não ser o ser irmão. Cristo é nosso eterno irmão, mesmo sendo Deus. Agora, outro parentesco eterno é lógico, né? Paternidade. Somente Deus Pai tem essa prerrogativa. Mas o parentesco eterno, irmão, veja que profundo. Nem o seu irmão biológico, se ele não for salvo, se ele for condenado para as densas trevas, não será eternamente seu irmão, mas sim aquele com quem você convive e congrega numa mesma fé. Então isso é unidade. Agora, o que é uniformidade? Devemos batalhar contra isso, irmãos. Temos que ter cuidado. Uniformidade é querer ser igual em todos os aspectos. O que é uniformidade? É querer ser igual na cultura, na língua, nos gostos. Já pensou? Nos gostos, roupa, comida e por aí vai. Então, nós não somos uniformes. Nós somos diferentes, porém unidos. Deus trabalha, Deus opera nas diferenças que há em nós. O meu mundo onde eu fui criado, na família onde eu fui criado, é bem diferente da sua família. Costumo dizer que casamento, né, é transcultural. São duas culturas, dois universos bem diferentes que vão viver juntos. Então Apocalipse fala muito bem isso. Povos de onde? Tribos, povos, línguas e etnias ou nações. Então essa é a unidade, isso é o que Deus é glorificado nas diferenças. Teve alguém que viu uma conversão de um cigano. Finalmente, agora essa criatura vai deixar de ser cigano. Aí perguntaram para ele: sim, meu irmão, você vai deixar de ser pernambucano? Não vai. Você vai deixar de ser africano? Você vai deixar de ser recifense? Não. Deus opera, Deus trabalha, Deus gosta de trabalhar nas nossas diferenças e fazer dessas diferenças uma comunhão genuína e plena nele. As nações foram se integrando com Israel. O Reino Unido tinha vários estrangeiros que estavam ali na comunhão do povo de Deus. Lembra de Ruth? Lembra de Raabe? É alguns exemplos de pessoas de outras nações que estavam também na comunidade do povo de Deus. Então, cuidado com essa uniformidade. Não queira que o irmão seja igual a você. Você tem que ser, e ele também ser semelhante a Cristo, parecido com Jesus.
Então tem gente que fica brigando por gostos, por coisas. Cuidado. Então nós não podemos viver numa união superficial, outorgada pela denominação. Só porque você é presbiteriano, aí você é meu irmão em Cristo. Cuidado! As seitas cristãs pensam assim. Adventismo, Testemunho de Jeová, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias também pensa assim, que é os mormons, né? E tantas outras seitas. Para eles, você é um ímpio. E tem um amigo, né? Uma pessoa maravilhosa de uma seita. Ele quer converter a gente de todo jeito. A gente gosta tanto de rapaz, tenta converter a gente, não. Porque para ele a gente não conhece Cristo, não é de Cristo. Para ele, o irmão dele é aquele daquela denominação dele. Nós devemos sim nos relacionar. Nós devemos sim ter relacionamentos aprofundados. Jesus, ele separava 3 pessoas. Quem são esses 3? Você pode me dizer? Dos discípulos. Toda vez que ele ia fazer alguma atividade específica, ele separava 3. Quem era? A gente canta tanto, né? As criancinhas. Pedro, Tiago, João no barco. Jesus separava os 3 para o Getsemane, os 3 para o monte, os 3 para a ressurreição da filha de Jairo. Pedro, Tiago e João. Mesmo assim, Pedro, Tiago e João não reivindicava grupinho para si. Pedro, Tiago e João viveram normalmente com os irmãos, apesar de eles serem íntimos de Jesus. Pedro pregou o evangelho Samaria, nos confins da terra, foi para tantos locais e morreu em Roma, crucificado de cabeça para baixo, conta a história. Tiago foi decapitado ainda ali nas regiões de Jerusalém, é registrado em Atos, o primeiro martírio dos apóstolos. Tiago morreu cedo. E João morreu lá em Éfeso, de velhice, escreveu o Apocalipse e partiu para o Senhor. Pessoas simples que não reivindicaram para si, não, eu sou íntimo de Jesus, então afaste-se de mim, pecadores. Eles fizeram do contrário, eles influenciaram. Então, queridos, a vida desses irmãos, a vida dessa comunidade aqui, era de relacionamentos, e de relacionamentos aprofundados no Senhor. Tem um salmo: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Salmos 119, verso 63. Que retrata de que eu preciso fazer questão, olha o tema da mensagem, fazer questão de estar em comunhão com meus queridos irmãos, porque eles buscam ao Senhor de todo o coração. Então precisamos olhar o quanto é superficial a nossa comunhão, e precisamos investir nisso, investir nessa vida comunitária. É maravilhoso estar presente na vida do outro, para que ele esteja bem. O virtual supre em parte, mas não pode ser uma substituição legal do presencial. Do presencial. Por isso, visite, congregue e faça questão de preservar a comunhão plena com os nossos irmãos. Hebreus 10, 25 diz: não deixando de congregar, como é costume de alguns. Então, as Escrituras sempre nos chamam para estar presentes na comunidade dos santos. Não é somente no culto oficial da igreja,
mas sim também no dia a dia, em momento oportuno, estar com aquele irmão, com aquela irmã, de orar pelaquela vida, de abençoar sobre a vida dela, de participar das suas dores, participar das suas alegrias. É mais fácil, queridos. Parece que hoje as coisas estão invertendo. É mais fácil as pessoas participarem das dores. Veja o que eu estou falando, assim, parece que é o contrário, né? Das dores do outro, e não se alegra com a alegria do outro. Ganhei um carro, graças a Deus. Não fica. Ih, rapaz, está querendo se amostrar. Ganhei uma casa própria, graças a Deus. Estava orando por isso. Estou orando para Jesus me dar a minha também. Tem coisas invertendo em nosso meio. As pessoas não se alegram. Já presenciei isso. As pessoas não estão nem aí para a vitória, para a bênção do outro. Seja a bênção espiritual, seja bênção material também inclusa. Então, queridos, conforme falamos no início, o povo de Deus aqui está almejando por uma presença plena de todo o seu povo, no tabernáculo, na presença do Altíssimo. Nós não estaremos virtualmente no céu, nós estaremos presencialmente. As questões virtuais atuais, nós podemos aproveitar, porque é algo mais do que o mesmo. Mas nunca, irmãos, podemos substituir por aquilo que é importante. Há pessoas, conheço muitas, que estão aflitas, angustiadas e cansadas de tanta programação online. Os irmãos não querem mais visitar as pessoas. Não, por causa do Covid. Acabou-se essa desculpa, porque nós vamos para todo lugar. Vamos para a praia, pegamos ônibus, metrô lotado, pegamos Uber, pegamos um bocado de coisa aí. A feira lá, empurrado, para chegar para pegar a fruta, o outro bate no outro assim. A feira é apertado que só. Aí não pega não, só pega se eu visitar o irmão. Desde o ano passado, já estávamos pensando nisso. Vamos aproveitar o virtual. Vamos sim. Beleza, ótimo. Mas não deixemos que isso ocupe o que é principal no nosso dia a dia. Tudo que as pessoas querem fazer agora, só virtual. Ninguém mais quer fazer presencial. Isso devido a um esfriamento de querer estar plenamente, de querer estar profundamente envolvido com aquela pessoa, com a situação dela, de tocá-la, de abraçá-la, de senti-la. Não há nada mais prazeroso, queridos, em abraçar, em sentir o calor do irmão. Em nossa cultura brasileira, século 21, isso é necessário até para a cura da vida das pessoas. Há muitos doentes entre nós, porque nós negligenciamos o ato de estar tete a tete e de abençoar a vida do outro. E há muitos de nós doentes emocionalmente por causa disso. Cuidado para não aproveitar uma bênção e ela se tornar algo maldito no nosso meio. Muito cuidado. Interessante que só uma lembrança. A estátua da serpente do deserto, lembra que era uma bênção, né? Todo mundo olhava aí, era curado. No futuro, no período do juízo, a estátua recebeu até um nome. Começou a ser adorada, se tornou uma maldição para o povo. Então cuidado para que a bênção não se torne algo negativo para a vida da pessoa.
Saiamos de uma vida superficial que apenas diz: eu te amo, meu irmão. Saiamos disso, atravessemos para outro nível. E já entendemos muito bem o que é isso, tá? Também no Salmo, com base no verso 2, nossa comunhão é profundamente espiritual. Sim, em primeiro lugar, não podemos viver numa união superficial ou uniforme. Nossa comunhão deve ser profundamente espiritual. Que é aquilo que eu falei no início. A irmandade é um ato, é um parentesco eterno. Eternamente serei seu irmão, sua irmã. Ela não será mais minha esposa no futuro. Acabou-se, não tem mais filho, pai, mãe, não. Irmãos em Cristo Jesus. Devemos viver em unidade, pois somos ungidos pelo mesmo Espírito e servimos ao mesmo Cristo, pregamos o mesmo Evangelho e vamos para o mesmo céu. Portanto, não podemos admitir grupinhos fechados em nenhuma das faixas etárias e nenhum dos nossos ministérios. Queridos, isso é muito prejudicial para a vida de qualquer igreja, de qualquer comunidade. Toda comunidade, ela deve se relacionar profundamente, fazer questão para isso, e não fecharmos grupos e definir quem é crente e quem não é. Se aquele é bolsonarista, ele não é crente, ele acredita num cara que defende armas. Se aquele é petista lulista, esse daí é a favor do aborto, eu não aceito ele. 2022 é ano de eleição. Se você presenciar, ou se você for um autor de discórdia, de divisão, de defender político, mais do que a defesa da comunhão com os irmãos, você está sendo maldito em promover divisão no reino de Deus. Vamos ver, né? Nos grupos de WhatsApp das famílias, nos grupos de WhatsApp das igrejas, as pessoas fazem questão de ficar ao lado do seu ídolo, do seu político, do seu partido, do que preservar a comunhão com aquele santo irmão por quem Jesus morreu. Vamos ver, é esse ano, viu? É esse ano. Vamos esperar. Nossa comunhão passa por Cristo, por isso não devemos menosprezá-la. Essa comunhão, queridos, é na representação aqui, o óleo que foi derramado. A figura que aparece aqui no Novo Testamento é, quando Jesus está ali com João Batista, és tu mesmo? Então, Jesus entra no Rio Jordão e provavelmente não foi mergulhado, tá? Provavelmente foi efusão. João Batista pegou água e derramou sobre a cabeça de Jesus. Aí o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, não é uma pomba, tá? Forma parecido com uma pomba, desce sobre Jesus, e uma voz do céu fala: esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Ali a primeira vez da história da humanidade, a Trindade aparece junta, Filho sendo batizado, o Espírito descendo e a voz flamejante do Senhor dos céus bradando, que é o Filho amado. É essa figura que o salmista está usando aqui. Esse óleo que desce sobre o sumo sacerdote, que é Cristo, que tem toda a autoridade, lembra da barba, toda a autoridade e merece todo o respeito. Nossa comunhão passa por Ele. Nossa comunhão é como esse óleo que está derramado todo em Cristo, ou seja, é pelo Espírito Santo que nos ungiu. Por isso, nossa comunhão não pode ser menosprezada, queridos. Devemos fazer questão mesmo.
Porque quando é feita a menção ao sumo sacerdote, que é Cristo, é íntimo que a concordância se eleva na adoração verdadeira e pura a Deus. Da barba até a orla das vestes, somos levados a entender que o amor e paz que nasce de Cristo, como a cabeça que se difunde por toda a extensão da igreja, ou seja, todo o corpo de Cristo é um. O óleo desce da cabeça para todo o corpo, de Cristo para todos os membros. Então todos os membros são importantes para Deus. Como Ele mesmo orou, Jesus orando em João 17:11: eu já não sou mais do mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. A barba também indica a autoridade de Cristo e o respeito que devemos a Ele. Portanto, devo viver em comunhão, porque Cristo mandou, e por um profundo respeito à sua santa palavra. Quando eu menosprezo a comunhão dos santos, eu estou rejeitando uma ordem e uma profunda vontade do Senhor, que é a vida de coinonia, de comunhão da igreja do Senhor. Eu decidi ser crente sozinho, ser crente em casa, ou ser aquele crente virtual, não participo mais, é só virtualmente agora. Conheço vários irmãos que estão nesse nível. E podes crer, está morrendo espiritualmente. Porque, queridos, o que nos faz crescer na vida cristã é a palavra de Deus, a oração, a comunhão, o partir do pão, as orações e tanto mais. Quando eu menosprezo um desses elementos de crescimento da vida da igreja, eu fico deficiente. É impossível, grave isso, é impossível crescer na vida cristã sozinho. Uma planta, quem gosta de planta aqui? Olha, um bocado de gente, viu? A gente já tentou criar planta, coitado, as plantas morrem. A gente esquece de botar água, esquece de botar no sol, bichinha. Se você remover terra, os elementos principais da planta: terra, água e luz. Tem luz artificial que preserva as plantas também. A luz do sol, tem outros tipos de luzes também. Esses três elementos principais, fora outros, né? Fósforo, potássio, tudo que tem na terra, né? Vai também entrando na seiva da planta. Se eu remover um elemento desses, o que acontece? Murcha, morre. Morreu a plantinha. Se você remover a comunhão dos santos da sua agenda cristã, você vai estar em processo de decomposição espiritual. Sobre isso, no terceiro ponto, nós vamos continuar. Então é isso. Nossa comunhão, ela é uma comunhão profundamente espiritual e não deve ser rejeitada. E esse óleo, queridos, esse óleo cheiroso, nos lembra, nos remete ao que Paulo diz em 2 Coríntios 2, 14 e 15, que ele diz assim: é graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. É interessante isso aqui, porque essa fragrância não é eu, somos todos uma só fragrância.
olha o detalhe do versículo. Cuidado para não... Eu sou a fragrância de Cristo. Crente cheiroso. Não. Todos nós. A nossa comunhão exprime um bom cheiro para a glória de Deus, para a manifestação da sua graça, para a salvação de todo aquele que crê e para a perdição daqueles que não creem. Então, o salmista foi muito inspirado pelo Espírito Santo em dizer que o óleo cheiroso, precioso, configura a comunhão plena da igreja, do seu povo, do povo de Deus, tá? E assim, nós devemos ser esse instrumento, esse bom cheiro de Cristo, quando estamos em profunda comunhão espiritual, tá? Quando estamos em divisão, e esse povo aí que está bebendo, olha, que igreja, o pessoal é tudo, os irmãos são tudo desunidos, os irmãos não amam, os irmãos ficam traindo uns aos outros, ficam entregando uns aos outros, mentindo uns para os outros, os irmãos ficam enrolando uns aos outros aí. Imagine o mau cheiro que é para essa comunidade. As duas imagens, sim, finalizando aqui, nesse segundo ponto, vamos para o terceiro, que diz que a nossa comunhão é revigorante. No verso 3, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, interessantes termos exposto a geografia desse lugar, porque está aí o significado da comunhão também, tá? A bênção, ou a vida, aqui que fala no final do versículo, o Senhor ordena ali a bênção e a vida para sempre, a sua palavra é renovadora em nossas vidas. Isso simbolizado pelo orvalho. Quando as coisas secam, começam a murchar e se desintegrar, mas quando o orvalho chega, traz nova vida e fazendo sentido a nossa vida. A vida significa união, morte significa decomposição. Então, a vida da igreja centrada no orvalho do Senhor, na palavra do Senhor, ela vai fluir vida. Estávamos no sertão, então deu uma chuva, lá estava tudo seco, deu uma chuva que em minutos, aquilo que estava seco, incrível, toda a pastagem, todas as árvores começaram a esverdejar. Incrível! Palavra do Senhor na vida dos irmãos é instrumentalizado como vida. Então, faça videoconferência, ligue para o irmão, converse com ele, queira também estar presente com ele, principalmente aqui na nossa igreja do Prado, os nossos velhinhos, as nossas vovós, os nossos vovôs, aqueles que nem estão podendo vir à comunhão da igreja, e aqueles que estão em cárcere privado também ainda. Eu fico profundamente triste com parentescos, com pessoas que pegam os seus idosos, os seus velhinhos, os seus vovozinhos, voinho e voinha, né? Carinhoso pernambucano. Fico triste quando essas pessoas são tomadas e são colocadas em cárceres privados. Como assim? Com a desculpa da pandemia, as pessoas trancando os idosos. Isso é crime. Esse é cuidado. Mas não leva o idoso para a praia, para uma praça. Não leva o idoso para respirar um ar com outros amigos idosos. Porque senão o idoso vai cair em depressão, vai cair em profunda tristeza, vai morrer ali.
não morre conheço, morreu de outra coisa profundamente emocional, né? Mas não morreu de Covid, porque ficou trancado, filho, a nora, o pai, a mãe, o filho, a filha, o neto, né? Trancando, configurando, não, estamos cuidando do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, da minha tia, do meu tio, não. Estava não, viu? Cárcere privado. E aqueles que abandonam a terra. Chegou até em casa a pessoa pedindo que a gente acolhesse tal idoso, a sua mãe, porque a casa iria passar por uma reforma, então não tinha como ficar lá, porque os irmãos dessa pessoa não querem. É triste, estou entrando em outros assuntos aqui, mas faz parte desse revigorar a vida do outro, né? Vida significa união e morte, decomposição. As duas imagens, óleo e do orvalho, lembram que a união não é algo que construímos, mas sim algo que Deus envia do alto. Quando chegarmos a Sião celestial, desfrutaremos uma vida para sempre em união. Essa vida começou aqui. Lembra que Jesus falou? E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, a vida e comunhão da Igreja de Deus com o Senhor já começa aqui e se perdurará por toda a eternidade. Isso está escrito sobre a comunhão celestial, um lar celestial, em Hebreus 12, de 18 ao 29. Então, queridos, do mesmo modo que o Monte Hermon alimentava o Rio Jordão no inverno, olha a geografia, e no verão o rio alimentava toda a vegetação do Monte Hermon, assim precisamos enxergar a necessidade do outro, tanto física como espiritual, ou mesmo emocional, como está escrito: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores ou melhores do que a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, do seu interesse, mas o que é também do interesse do outro. Filipenses 2, 3 e 4. E assim, queridos, precisamos, para outorgar, confirmar e tornar plena, completa essa comunhão, fazer do nosso dia a dia um estilo de vida comunitário, com o irmão, com a irmã que Deus colocou em minha vida para ser instrumento na vida dele, na vida dela. E assim é uma necessidade de cada um de nós nos dispormos como instrumentos de Deus, para que essa comunhão seja como o orvalho do irmão, que no inverno ele está ali banhando o Rio Jordão, e no verão derrete-se e o Rio Jordão banha todo aquele pé do monte, e ali os pastos tornam em vida e ficam verdejantes. E assim a vida do outro. Assim precisamos entender que é melhor dois do que um, porque um pode levantar o outro naquele momento de calamidade, diz lá em Eclesiastes capítulo 4, versos 10 a 12. E assim, queridos irmãos, atentemos para a nossa vida. A comunhão, ela é muito mais real e presencial do que imaginamos. Faça questão da comunhão, faça questão de estar presente na vida das pessoas. Irmãs e irmãos que estão utilizando as mídias sociais
Utilize também suas mídias sociais, seu Instagram, seu Facebook, o YouTube, ou não sei lá, o WhatsApp, ou o Telegram, ou qualquer outra rede também, para também abençoar a vida do outro, com versículos, com uma mensagem, uma palavra de Deus. Também, nem sempre poderemos estar presentes, mas almeje estar presente com as pessoas. E assim, queridos, precisamos aprender uns com os outros e assim crescermos na graça e do conhecimento do nosso Deus, do nosso Salvador e do seu Santo Espírito, Jesus Cristo. Portanto, irmãos, precisamos urgentemente que não podemos viver numa vida, numa união superficial, precisamos numa comunhão profundamente espiritual. Também que a nossa comunhão, ela é revigorante, ela é avivante, não sei se existe essa palavra, mas avivante para nossas vidas, que aviva, que alimenta, que anima as vidas uns aos outros. E é isso que o salmista está dizendo para nós, usando símbolos de sua época, para nos comunicar que há vida no ajuntamento do povo de Deus. Sabe lá em Mateus 28, verso 19 e 20, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, que é pregado costumeiramente em conferências, em cultos de missões. Ali também, irmãos, ide por todos os povos e juntem pessoas para a adoração, juntem pessoas para adorar a Deus juntos, em todos os povos, nesse mesmo momento, até povos de altíssima perseguição, pessoas estão se juntando para louvarem o nome do Senhor. E finalizo contando um testemunho, que no ano passado nós fizemos uma programação virtual com colegas da PMT que trabalham no Oriente Médio, locais onde não se pode se reunir presencialmente. Então essas pessoas, esses irmãos, eles mascaram a reunião. Eles dizem assim: olha, vamos tomar um chá. Um vai avisando na casa do outro: vamos lá tomar um chá na casa de fulano. Por quê? Porque o vizinho, aparenta ter ouvido, o vizinho pode ouvir. Olha, se ele disser vamos cultuar a Deus, a Jesus Cristo, se ele disser isso, aí o vizinho ouvir, vai denunciar, e aqueles irmãos serão mortos. E essas pessoas que estavam conversando conosco, dizendo que em todo o tempo, quase que para eles não existiu pandemia, eles mesmo em perigo, eles se reuniam, para nem que fosse orar bem baixinho, cantar bem baixinho, ler a Bíblia bem baixinho e explanar a Bíblia bem baixinho, ter a ceia bem baixinho, mas juntos, mesmo em alta periculosidade, louvando e fazendo questão de estarem crescendo em comunhão. E hoje, queridos, há pessoas brigando para a gente não se reunir mais presencialmente. Daqui a pouco o governo já exigiu, não foi, de 300 pessoas, não sei se foi rebatido isso. A partir de 300 pessoas a igreja tem que mostrar carteirinha de vacinado, aquela coisa. Daqui a pouco vai proibir. Aí quero ver. E assim, irmãos, precisamos entender e aprender com esses nossos irmãos lá fora também, que mesmo sendo impedidos, eles fazem questão de rasgar o pescoço para estar em comunhão com o outro. E assim encerramos essas palavras. Vamos orar neste momento. Enquanto isso, estamos orando, o grupo de louvor vai entoar uma canção. E você, após a oração, cante com o coração diante do Senhor.